Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, a gente vai trazer os dados aí da arrecadação que saíram ontem, né? Então a gente teve essa divulgação depois do horário do programa, então hoje a gente vai trazer aí essa publicação para vocês. Já adianto que teve recorde em abril. Mas a gente também tem outros dados, porque saíram aí os dados de confiança ali do consumo, na verdade de intenção de consumo medidos pela CNC, e a gente também vai trazer esses dados para mostrar como é que estão as perspectivas aí das famílias em relação a consumo, em relação à renda e até em relação a crédito e outros fatores a gente vai trazer aí para vocês também. E a gente vai passar pelos principais pontos aí do mundo, vamos falar da expectativa pela ata do FONC, que hoje é o grande dia, mas esse dado só sai à tarde, então está tendo uma grande ansiedade por essa divulgação, então a gente vai mostrar como é que o monitoramento das taxas de juros estão ali reagindo a essa expectativa e vamos dar aquele giro pela Ásia, falar do fechamento e da abertura dos mercados. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu a arrecadação fiscal no dia de ontem, um recorde batido desde o começo da série histórica. Vamos falar da onde saiu essa arrecadação fiscal para vocês, aí explicar um pouquinho. Vamos falar também aí do que as famílias estão querendo, né? Então a intenção de consumo das famílias aumentou agora nesse mês aí, esse último mês, então vamos falar também um pouquinho sobre esse assunto. Hoje é mais um dia, o dia da marmota, que está todo mundo esperando a ata do FONC, isso aí mexe com os mercados, tira apetite pelo risco, a gente não aguenta mais falar sobre esse tema, mas esse tema aí é a pauta desse ano, né? Com certeza é o assunto mais importante desse ano. Mas já vamos então para a agenda, né, Débora? Porque tem bastante coisa para a gente falar aí no dia de hoje, então fala para o nosso telespectador o que ele pode enfrentar, o que ele já enfrentou, inclusive, no dia de hoje. Hoje a gente tem uma agenda aí um pouco mais concentrada em alguns indicadores na Europa. No restante do mundo, a gente tem uma agenda um pouco mais vazia, mas tem dados importantes que vão sair, principalmente ali nos Estados Unidos, por conta da ata da reunião do Comitê de Política Monetária, a última ata aí do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, né, se a gente traduzir aqui. Então, o que já saiu? Lá no Reino Unido saiu o dado de inflação, né? Então o que foi divulgado lá? CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o núcleo desse CPI, então o núcleo ali excluindo preços mais voláteis, e também no Reino Unido saíram os dados de vendas no varejo de abril. A gente tem também na Alemanha hoje o presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursando ali em um evento voltado para a Autoridade Europeia de Mercados e Valores Mobiliários. Também saem hoje os dados, agorinha, saem os dados de vendas de moradias usadas nos Estados Unidos e em seguida saem dados de estoque de petróleo dessa semana até o dia 17 de maio. Quando saem os dados de estoque de petróleo, saem também gasolinas, destilados e utilização de refinarias. Dado esse que está sendo acompanhado até bem de perto, justamente para ver ali como é que estão os estoques dos Estados Unidos de petróleo, e isso tem até guiado um pouco o preço do petróleo. A gente tem aqui no Brasil divulgação do fluxo cambial semanal, já aí durante a tarde, às 2h30, e a gente tem em seguida, né, a tal da ata da última reunião de política monetária. Então esse dado está sendo muito aguardado, mas ele só vai sair à tarde, então ele sai ali por volta das 15 horas, até se puderem passar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente. A gente tem aí a ata sendo divulgada às 15. A gente também tem, às 15h30, o relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério do Planejamento. E já à noite, no Japão, saem os dados preliminares de maio, até porque a gente está na metade do mês, de PMI composto, industrial e de serviços, aqui índice de gerente de compras, que mede a atividade desses setores e da economia ali de forma composta. Então, esses dados vão sair à noite e eles são ainda preliminares. Então, é como se fosse uma prévia aqui. A gente também tem divulgação de decisão de política monetária na Coreia do Sul e depois do fechamento, um balanço bem aguardado lá nos Estados Unidos, que é o balanço da NVIDIA, que vai ainda ser referente ao primeiro trimestre e está sendo muito aguardado aí para ver como é que está esse setor de tecnologia e algo aí que tem crescido bastante. A NVIDIA cresceu muito aí nos últimos tempos, em valor de mercado inclusive, por ter ali um envolvimento com toda essa questão de inteligência artificial
Então a Nvidia aí tem o seu balanço bem aguardado também, mas só depois do fechamento. Vamos então agora para o nosso giro pelo mundo aí, porque tem bastante coisa acontecendo, o mundo ansioso e apreensivo aí por causa da nossa querida ata do FONC. Aí temos a notícia do dia que a gente sugere para vocês aí sempre, né, para vocês olharem aí, né, o que está acontecendo, para vocês já saberem tudo aquilo que já aconteceu, que pode acontecer no dia. Mas, Débora, fala aí pra gente um pouco aí de como que estão os mercados, como que a Ásia fechou nessa manhã aí. Ela fechou em queda, né? A Ásia hoje ficou ali, na verdade ela fechou mais mista, mas com grande parte dos mercados em queda, justamente por essa ansiedade, por essa expectativa em relação à ata da última reunião de política monetária dos Estados Unidos, que vem aí na seguida, né, na esteira de vários dirigentes do Banco Central que falaram ao longo da semana e acabaram jogando um balde de água fria no mercado, porque falaram justamente ali que precisa ter uma atenção maior à inflação, que a inflação está caindo num ritmo mais lento do que se esperava, que precisa ter confiança que ela vai chegar na meta de 2% antes de tomar qualquer decisão. Então, eles se mostraram bastante cautelosos em relação à inflação e à condução de política monetária. E por isso que a ata está ganhando um peso tão grande, porque o mercado espera que vai ter alguma sinalização ali na ata, um detalhamento maior ali do que foi discutido na última reunião de política monetária e o que o comitê discutiu e como é que eles estão vendo ali o andamento da economia dos Estados Unidos e não só isso, mas também ali os dados que eles estão observando mais de perto, então mercado de trabalho, inflação, esses dados que estão sendo bem acompanhados. E aí a gente tem já esses ventos de ansiedade vindos de Nova York do dia anterior, impactando bastante aí o mercado asiático. E aí eu coloquei o Nikkei para vocês como exemplo, porque o Nikkei ele sofreu por vários motivos. Um deles foi justamente o que eu já expliquei. Mas ele teve ali também fatores locais, então a gente continuou tendo algumas quedas em alguns setores no mercado japonês, então a gente está falando de farmacêuticos, imobiliário também é um setor que está sofrendo bastante lá no Japão, pelo menos aí nos últimos dias, né? No comecinho da semana a gente teve também as companhias aéreas nesse bolo, então a gente tem uma série de setores sofrendo lá no Japão. E tem um outro fato bem interessante que está acontecendo por lá, porque o Japão, historicamente, ele tem uma taxa de juros muito baixa, quando não negativa. Enfim, agora não está mais. Eles estão aí mudando um pouco a política monetária. Mas o que tem acontecido nos últimos 2 dias lá no Japão? Algo que não se via desde 2013. Então, desde aí 11 anos que a gente não vê um movimento como esse. A taxa de juros está subindo, as expectativas para os juros estão subindo no Japão também. Então, acompanhando esse movimento global. E ontem a taxa de juros, a expectativa para a taxa de juros de 10 anos do Japão atingiu um patamar psicológico ali que não era atingido há muito tempo, né, em 11 anos, que justamente foi ali o patamar de 1%. Então não se via, né, a expectativa das taxas de juros do Japão chegarem a esse ponto, pelo menos aí desde 2013. E aí isso também traz uma redução do apetite pelo risco. E a gente vê o Nikkei 225 hoje caindo 0,85. É uma surpresa aí a gente vê a taxa de juros do Japão, né, subindo tanto nos últimos dias, né? Foi algo aí dessa semana, mas também é um efeito, como o que está acontecendo aqui, de resposta a essa indecisão das taxas de juros dos Estados Unidos. Vamos agora para o nosso Brasil, porque a gente tem uma notícia aí sobre a arrecadação federal, saiu ontem aí pelo Ministério da Fazenda, os dados, né, na verdade pela Receita Federal, né, que faz parte do Ministério da Fazenda, mas saíram os dados sobre o mês de abril da arrecadação federal brasileira. A gente teve aí um recorde, o maior valor para o mês em 30 anos e, na verdade, o maior valor aí desde que começou a série histórica. Então, desde que a gente tem esse dado aí sendo apresentado aí para o público, nunca tinha arrecadado tanto em um único mês e foi de 228,9 bilhões em abril. A gente teve um aumento aí bem expressivo aí de todo tipo de arrecadação. A gente até montou aqui um gráfico para vocês entenderem de onde saiu cada um desses pontos aí da arrecadação federal. Se a gente pega aqui por ano, né, a gente tem aqui por ano que a arrecadação federal administrada pela Receita Federal já chegou em 838 bilhões, enquanto você tem somente nesse mês aí 213 bilhões, então você teve um aumento no ano aí
em relação ao ano passado, de 8,36% em relação ao mesmo valor que foi arrecadado em 2023, administrada por outros órgãos, somente nesse mês 15,5 bilhões, enquanto no ano já chegamos em 48,6 bilhões, um aumento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e no total a gente tem aí que desse mês o total foi desses 228,9 bilhões, enquanto o ano já tem uma arrecadação de 886 bilhões, um aumento de 8,33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente for ver de onde está vindo essa arrecadação, em grande parte, acredite vocês, gente, de consumo de bens e da massa salarial, ou seja, quem diria que você aumentar o salário das pessoas, aumentar a renda das pessoas, realizar gastos com renda e aumentar a arrecadação, né? Agora vamos começar a descobrir aí que os gastos que ocorreram no ano passado, que estimularam a economia, estão fazendo com que a arrecadação fique cada vez maior, né? Então estão descobrindo a roda aqui, né? O Keynes já estava falando isso em 36, né? A gente com uns quase 90 anos de atraso estamos descobrindo a roda aqui, que aumentar os gastos aí de um ano para o outro também faz aumentar a arrecadação via multiplicador econômico, né? Então é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem um aquecimento econômico maior, as pessoas estão com maior renda, o salário está maior, as negociações salariais estão mostrando reajustes salariais acima da inflação, desemprego baixo significa então que as pessoas estão ganhando mais, gastando mais, e isso está gerando retorno em arrecadação. Impressionante, né, Débora? Que descobrir a roda, né? Ninguém podia imaginar que valorização do salário, que reajustes reais aí poderiam trazer, né, salários esses que andaram muito de lado nos últimos governos, podiam trazer uma resposta em arrecadação. Ninguém podia imaginar, ninguém previu isso antes. E outra coisa que aumentou, né, e também é uma boa notícia aí, que as famílias estão cada vez mais confiantes e estão querendo melhorar aí o seu nível de consumo, né? Então a intenção de consumo das famílias aumentou em 1,3% em maio, e a Débora trouxe um monte de dado aí para explicar essa situação para a gente, né? Justamente, foi o segundo mês consecutivo aí que a gente tem uma alta, né, no índice de intenção de consumo das famílias. Então a gente vê, inclusive, que a gente teve um pico lá no começo do ano, depois ele vem ali arrefecendo, mas quando a gente olha os dados mais abertos, então vendo de onde vem essa intenção de consumo das famílias, a gente consegue ver que vem com uma qualidade interessante, principalmente se a gente compara o patamar que nós estávamos aí no mês de maio de 2023, que era abaixo, inclusive, aí dos 100 pontos, mostrando uma não intenção ou uma diminuição da intenção do consumo das famílias. Vou passar para o próximo gráfico, porque eu acho que é até mais interessante para a gente olhar, porque a gente teve um aumento aqui, eu estou olhando maio de 2023, então ano anterior, e maio de 2024, para a gente ver como é que mudou essa intenção de consumo das famílias ao longo do tempo, principalmente aí nesse ano de 2024 que a gente viu, que a gente atingiu aquele ponto máximo. O índice de intenção de consumo das famílias, que é esse primeiro que vocês estão vendo, ele estava no patamar, como a gente já viu no gráfico anterior, de 96,7, vai para 102,9 e tem um aumento aqui, tá por cento, mas é ponto percentual, tá? Então ele tem um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então as pessoas estão com mais intenção de consumo. E da onde vem essa intenção de consumo? Vem de uma análise mais positiva em relação ao emprego atual. A gente está com uma taxa de desemprego mais baixa, as pessoas estão mais confiantes em relação também a seu emprego. Então, um aumento aí de 5,7 pontos percentuais entre os anos, sai ali de 121,6 para 127,3. A renda também teve uma avaliação positiva, então isso que a gente estava falando agora. Quem diria, né, que aumentar a renda de forma real, acima da inflação, algo que não estava acontecendo antes, e aumentar a intenção de consumo das famílias também, que também vai reverter em arrecadação no futuro, porque a gente teve um aumento aí de 9 pontos percentuais entre 2023 e 2024. A perspectiva de consumo também melhorou, então subiu 3,8 pontos percentuais em relação a 2023. O acesso a crédito também está sendo mais bem avaliado entre as famílias, então está mostrando ali que as famílias estão tendo maior acesso a crédito e estão percebendo isso também, apesar da nossa taxa de juros ainda estar em patamar alto e pode ser que continue assim, né, se a gente for depender da vontade de Roberto Campos Neto, a gente vai continuar assim,
mas mesmo com o patamar ainda alto da Selic, as pessoas estão percebendo que o crédito não está tão enxuto. Então, subiu aí 5,9 pontos percentuais em relação ao ano passado. E momentos para duráveis, eu acho que esse é um dado bem interessante para a gente olhar, porque ele está ainda longe de 100, ele está abaixo dos demais, mas teve um aumento de 10,2 pontos percentuais em relação aos anos aqui. Então, está mostrando que as pessoas não só estão com intenção de consumir, mas com intenção de consumir produtos mais caros, que a gente está falando aí de bens duráveis. Então, quando a gente pensa em bem durável, o que vem primeiro aí na nossa cabeça? Móveis, eletrodomésticos, principalmente eletrodomésticos, eu acho que é o primeiro ponto que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala de bens duráveis. E ali, bens que têm uma durabilidade maior e, por isso, também são bem mais caros. Então, a gente vê as pessoas também tendo uma confiança, um aumento da confiança e uma intenção maior de consumir bens duráveis. E isso vem não só ali das perspectivas de acesso a crédito ou expectativa para consumo, mas de uma análise positiva do emprego e da renda, porque se a pessoa tem uma renda ali que ela está mais confiante, ela vai gastar o excedente com algo ali mais caro. E até eu vi o pessoal aqui do chat falando, Débora, a feira está muito cara, está consumindo toda a minha renda. A gente tem visto isso sim, né, quando a gente olha aquela análise de cesta básica, mostrando quanto da cesta básica consome a renda por conta aí da inflação dos alimentos, principalmente dos alimentos mais perecíveis, caso de feira, a gente vê que está consumindo mais a renda do brasileiro, dependendo do estado que você mora, vai consumir mais ainda. Mas essa valorização do salário mínimo e até do salário de uma forma geral acima da inflação vem trazendo aí essa melhor perspectiva e intenção de consumo entre as famílias brasileiras em maio. Novamente, né? Quem diria que aumentar a renda do brasileiro, do trabalhador, aumentar em níveis reais o salário, ia melhorar também a perspectiva do brasileiro em querer comprar e aquecer a economia, né? Mas tem gente, André, que é contra isso, né? A gente até mostrou aqui há um tempo atrás, tem muita gente que não defende aumento de renda real. Não sei em que mundo que a pessoa pode estar. Gera inflação e lacração, segundo eles, né? É esse o ponto que eles chegaram. Vamos falar aí do Dia da Marmota, né? Porque hoje tem o FONC, né? A gente sempre fala dele aí. E tem as expectativas sobre a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Você montou aí um gráfico, né? Na verdade, uma tabela montando aí como que mudou a perspectiva nesses últimos meses, né? Exatamente. A gente teve uma mudança, né? Bem recente, diria desse ano para cá, e com mais frequência acontecendo dos últimos meses para cá, que é de quando vão começar os cortes dos juros nos Estados Unidos. Essa é a grande dúvida do mercado, essa é a grande incerteza. Será que vai ter corte esse ano? Será que esse corte de juros, né, a redução da taxa básica lá, vai ser mais para o fim do ano? Vai ser em setembro? A expectativa inicial era para março, para quem lembra. Depois maio, passou para junho, e aí julho e agora setembro. Então eu trouxe aqui o monitoramento do CME Group, que mostra o que o mercado está esperando em probabilidade de taxa de juros dos Estados Unidos. Então, se a gente olha um mês atrás, a gente tinha 16% de probabilidade, 16,10% de probabilidade de que a taxa pudesse ser cortada em junho. E essa expectativa já foi majoritária e ficou majoritária por bastante tempo. Hoje, a expectativa majoritária na verdade, no dia 22 de abril, um mês atrás, a expectativa majoritária já era de manutenção. E essa expectativa de manutenção só cresceu ao longo do tempo. Hoje, está aí 22 de dezembro, podem desconsiderar, porque, na verdade, aí nós estamos falando de hoje mesmo, então 22 de maio de 24, a gente tem uma taxa, uma probabilidade de 98,4% de manutenção. Então, o mercado não está esperando de forma alguma que a taxa vai cair na próxima reunião. Quando a gente passa para julho, a gente tem um movimento muito semelhante. A gente até tinha ali uma expectativa de 37%, uma probabilidade de 37% de corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. Se a gente somar ali com pessoas que acreditavam até num corte maior, a gente consegue chegar aí a 42% de expectativa de probabilidade de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, e a gente vê que também esse percentual vai diminuindo ao longo do tempo e que a gente tem uma expectativa majoritária de manutenção também em julho. Então, o mercado também não está esperando que na próxima reunião venha corte, e isso está não só ali baseado nessas expectativas ou na ata que sai hoje, embora a gente tenha ali uma inflação que arrefeceu e alguns dados econômicos que mostraram desaceleração
O que está pesando muito aqui é o posicionamento dos dirigentes do Banco Central, que estão com toda aquela cautela que eu falei no comecinho do programa. Quando a gente passa para 18 de setembro, a gente vê que também tem um quadro muito parecido. A gente chegou a ter expectativa majoritária há uma semana e há um dia, né, uma expectativa até maior de corte, até algumas pessoas, né, alguns agentes esperando cortes maiores de 0,5 ponto percentual. Então, a gente tem uma expectativa ainda majoritária de corte em setembro. A expectativa de manutenção cresceu ao longo do tempo. Hoje, porque a gente tem a ata do FONC, né, então a ata da última reunião de Comitê de Política Monetária, esse número aí de probabilidade de manutenção aumentou. O que isso está mostrando para a gente? Que o mercado ainda espera sim que o corte venha em setembro, apesar dos dirigentes do Fed não darem essa certeza e mostrarem aí um corte até mais para o fim do ano, já sinalizaram nesse sentido. Ainda a expectativa majoritária é de corte, mas esse percentual veio diminuindo principalmente no dia da ata. Então mostra essa ansiedade e essa incerteza em relação ao que vem nessa ata. Então esse é o retrato aí do monitoramento do CME Group, que vai explicar muito da nossa abertura de mercado hoje. Então vamos lá para a abertura, 4 minutinhos para a nossa abertura, Débora? Vamos lá, porque a gente tem Dia da Marmota de novo. Então, a gente tem aqui Treasuries de 10 anos, então são as expectativas para os juros, para os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos, com alta de 0,26%. Isso reflete muito o monitoramento do CME Group, porque até o monitoramento do CME Group é baseado nessas negociações de juros futuros dos Estados Unidos. Então, a gente vê que tem uma alta nas treasuries hoje, justamente por conta dessa incerteza do que vem na ata. Então, o mercado está apostando aí que vem uma ata mais rígida, então uma ata mais dura do Banco Central dos Estados Unidos. Isso também está refletindo no nosso DI futuro, 32 aí, não é o de 10 anos, a gente está falando de 8 anos, que sobe 0,86. E é um reflexo dessa taxa de juros dos Estados Unidos subindo. Mas aqui a gente tem um outro ponto. Apesar da arrecadação federal ontem ter mostrado uma arrecadação recorde para o mês de abril, ter surpreendido ali, né, a grande parte das expectativas, a gente ainda tem um olhar bem forte, um olhar pesado para o fiscal, porque tem outros dados fiscais que saem essa semana e o mercado é bem fiscalista, olha muito para isso. E não bastou a arrecadação recorde. Então, eles estão olhando ainda para outros dados, como eu falei, de receitas e despesas, que a gente tem na agenda hoje para a tarde. Então, isso também está mostrando, está aparecendo aí nas negociações de juros futuros, além daquela pressão que a gente está vendo que também vem via relatório Focus. O dólar sobe hoje em resposta às treasuries, então, se os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos têm um pagamento de juros mais altos, a gente vai ter uma parte de recursos saindo daqui, principalmente em um dia de muita incerteza para onde vão os juros e para onde vão os mercados emergentes, sobretudo. Então, isso acaba influenciando o dólar aqui, frente ao real, mas a gente vê um movimento menor de alta também do dólar frente aos pares. Hoje, a gente não conta com o impulso do petróleo Brent, porque ele está em queda de 0,68. A gente teve outras commodities que ao longo da madrugada também não fecharam em alta, caso do cobre, que também ficou ali abaixo, fechou negativo hoje. E o que a gente tem de apoio é, de novo, o minério de ferro negociado em Dalian, na China. Esse sim pode diminuir essa queda. Mas hoje é esperada mesmo essa queda do Ibovespa, porque a gente tem muita incerteza em relação aos Estados Unidos. A gente pode ver que as bolsas estão andando de lado, mesmo lá em Nova York. Então, ninguém vai se posicionar muito em um dia que tem uma ata de reunião de política monetária para sair. E foi o que eu falei na segunda-feira, quando eu vi aquele termômetro muito otimista, eu falei que estava sendo bem arrojado, né? Porque a gente tem ata de reunião de Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, algo que está todo mundo olhando, porque isso mexe com o mundo todo, e a gente tinha uma série de dados fiscais que o mercado fiscalista ia jogar mais peso do que se deveria. Então, eu achei bem arrojada aquela probabilidade alta, hoje a gente tem mais uma queda aqui na nossa bolsa. Então, um movimento bem esperado para um dia de ata e de muita ansiedade por essa ata.
Uma última notícia aqui, gente, morreu agora na noite de ontem lá o economista e jornalista César Locatelli. Ele era coordenador da ABED, uma associação que eu e a Débora fazemos parte. Aí, a ABED é a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Foi jornalista também, escreveu em muitos fóruns progressistas aí sobre economia. Então, a gente deseja aí todos os nossos sentimentos à família, os amigos, à ABED e a todo mundo que está sentindo falta, porque vai ser aí uma notícia, vai ser aí uma grande perda que a gente teve aí no dia de ontem. Vamos falar então dos 2 anos do ICL, então, Débora, porque a gente tem então que a gente começou em 2 meses e meio, com 2 horas e meia aí de programação, a gente já está com 10 horas de programação e a gente está aí numa semana especial justamente porque a gente está dando um monte de brinde aí para todo mundo que se tornar membro solidário, né? Vai ter o livro autografado do Lula, de Lula a Bolsonaro, do Rodrigo Viana. Tem o livro das Big Techs do Evgeny Morozov. Cupom de 35% de desconto na loja Sou ICL e o certificado digital de membro solidário. Além disso, né, a gente está estreando a lojinha. Gostou das nossas camisetas? Aí vai na lojinha e vai lá e compra aí, tem bastante coisa aí, tem bastante produto aí, vale muito a pena, gente. E além de tudo isso, um monte de novidades, né? E uma delas, inclusive, é o Papo ICL. Hoje vai ter, para quem é assinante exclusivo aí, um papo com a Roberta Garcia e o Chico Sá, às 8 horas da noite, aí, exclusivo para assinantes, quando é lá no site do ICL. Então, gente, não é membro ainda? Entra aqui ó, entra aqui no link, ó, iclmercado.com.br, ou clica no QR Code aí, clica no seu celular para aproveitar todos esses benefícios de ser ICLer e, além de tudo, ajudar aí na nossa luta aí para combater fake news, a extrema-direita e ser um programa progressista de verdade. Sem rabo preso, como está dizendo aqui na minha camisa. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblar. Eu já posso apostar sem olhar para o chat que já tem rolezeiros ansiosos aí pelo programa. Então fiquem aí com eles, excelente companhia agora para comecinho da tarde. A gente volta amanhã trazendo os principais pontos aí. Vamos fechar esse dia da marmota, porque aí a gente vai ter a reunião, a ata da reunião de fato, para ver o que teve ali de sinalização. Então amanhã a gente está de volta para trazer os principais dados para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Ser ICL para mim é ser independente, é poder falar o que a gente pensa. Ser do ICL é ter liberdade para opinar e isso ninguém paga uma história dessa. Ser ICL é ser resistência, e ser resistente e ser resiliente também. A gente acorda cedo, todos os dias, antes da notícia, e a gente vai dormir depois dela. O ICL faz um trabalho fundamental para colocar os pingos nos is, para colocar as verdades nos seus devidos lugares. Não é só combater a fake news, mas de levar comentário, uma apuração de um outro lado da notícia que, inclusive, a grande mídia não cobre. Então a gente sempre fala a verdade acima de tudo, doa quem doer. Isso tudo sem monetizar o seu conteúdo e sem receber um único real de iniciativa privada ou de qualquer fonte de financiamento. Tem um compromisso único e exclusivamente com a verdade e com o público, com as pessoas, com a comunidade do ICL. Ser do ICL significa apostar numa comunidade, na construção de uma comunidade. A relação aqui não é com um público passivo, mas com pessoas que apostam, entendem, participam e ajudam a fazer o ICL todos os dias.